Justiça é algo que interessa a todo cidadão de bem, principalmente para os trabalhadores. Tivemos há pouco tempo a reforma trabalhista e alguns pontos ainda precisam de um maior entendimento. Por isso, toda segunda-feira recebemos um grande parceiro aqui no J mais ABC para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Recebemos agora aqui no estúdio da TV Mais o nobre advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, meu amigo, como sempre, parceiro, pronto para tirar qualquer dúvida sobre direito trabalhista, problemas com dívidas e tudo mais. Assustadora essa questão da confiança na justiça antes da gente falar sobre a reforma, porque muita gente participando aqui do J+, mandou perguntas para o Dr. Gogoni sobre a reforma trabalhista e eu vou fazê-las agora. Mas um comentário rápido sobre essa questão. É ruim quando as pessoas não confiam na justiça ou confiam em parte, como disseram, né? Quem tem dinheiro se safa, quem não tem vai para a cadeia. É difícil, né? Não é uma verdade absoluta. Por que que não é? Porque a justiça está cada vez mais próxima do cidadão. Hoje nós temos, por exemplo, os juizados especiais cíveis, onde demandas de menor potencialidade são discutidas ali e nem precisa e nem necessita de advogado. Pois é. Até 40 salários mínimos, o cidadão pode se dirigir até o juizado especial cível, é lavrado um termo, desse termo é feito um processo, o procedimento normal de um processo, e existe a jurisdição para as pessoas mais simples e são efetivas. Exatamente. E mais, o Estado em si proporciona até advogado dativo que recebe dos cofres do Estado, num convênio que a Ordem dos Advogados do Brasil tem com a Defensoria Pública. Então, talvez o cidadão que tenha falado que não confia, deve ter demandado alguma situação que não tinha razão e perdeu essa demanda e ficou a confiança, ficou desacreditado. Mas em tese, em linhas gerais, a justiça funciona e funciona muito bem. A gente nunca pode deixar de acreditar na justiça. De forma nenhuma. Jamais. É a única arma, né, que nós temos. E é a nossa última instância de credibilidade. Porque senão não se tem democracia, não se tem nada. Vamos lá, Gogoni. Muita gente participou, nós escolhemos 4 participações por questões de tempo, obviamente, mas são perguntas interessantes que a gente já falou aqui ao longo das outras entrevistas, mas eu acho que um esclarecimento mais profundo vai ficar legal. Carlos Alberto de Souza, de Santo André, pergunta o seguinte: eu trabalho cerca de 12 horas por dia. Como é que fica agora a questão das minhas horas extras? Antes de entrar no tema da reforma trabalhista, eu me propus, agora no início do ano, a falar sobre os devedores bancários. Interessante mandar perguntas sobre isso. Podem mandar pergunta a respeito desse tema e também do tema da reforma trabalhista. Sim. Nós não nos furtaremos em responder. Não, a gente faz uma mesclagem aqui, a gente vai... E depois, nos próximos programas, a gente, com mais acuidade, vamos respondendo também essas dúvidas sobre os devedores bancários, que é uma situação que aflige todo mundo. Pois é. Mas é um problema, né? Vamos lá, ele trabalha 12 horas. Vamos lá, vou repetir. Carlos Alberto Souza, de Santo André, eu trabalho cerca de 12 horas por dia. Como é que fica agora a questão das minhas horas extras? Elas serão computadas. A despeito, tem que saber se o sindicato da categoria fez um acordo com o sindicato patronal para existir banco de horas ou não. Certo. Se existir, então depende desse acordo. Depende desse acordo. Em existindo banco de horas, essas horas vão ser colocadas nesse banco, alocadas nesse banco, para posteriormente serem gozadas. Então, se, ao contrário, se não houver esse tipo de negociação, elas vão ter que ser pagas. Então, uma dica para você, amigo que está mandando as perguntas, coloque qual é a sua categoria, o ramo que você trabalha, que isso vai ajudar na construção da resposta. Segunda pergunta, segunda participação, Gilmar Santos Andrade, de São Bernardo do Campo. Ele pergunta: a empresa quer me dispensar para que eu abra uma empresa e deixe de ser CLT para ser PJ. O que eu perco e o que eu ganho com isso? Isso é a chamada pejotização.
das pessoas físicas. O que ocorre? Se a empresa solicitou esse tipo de contratação, precisa ver se o novo contrato de trabalho vai seguir essa forma. Sim. Ou seja, se ele vai trabalhar esporadicamente, ou se ele vai continuar trabalhando da mesma forma, ou se ele vai continuar recebendo ordens, tendo horário, tendo subordinação. O acordo, né? Precisa estudar bem o acordo. Porque senão vai caracterizar uma fraude. Sim. Não é bom para ele, que vai ter os direitos burlados, e não é bom para a empresa, que eventualmente poderá ser multada. Fica uma dica, procure um advogado que ele vai te explicar com detalhes o seu caso. Terceira participação, Ana Carolina Sampaio, de Ribeirão Pires. Fui dispensada de uma empresa e quero entrar na justiça. Se eu perder a causa, terei que pagar as custas judiciais? Existe uma coisa chamada hipossuficiência econômica, ou seja, quando a pessoa não tem condições de arcar com as custas para demandar uma ação ou para contratar um advogado. Antes da reforma trabalhista, isto não era exigido, ou seja, a pessoa tinha a gratuidade da justiça, as pessoas físicas. Ao que me parece, ela não tem condições de pagar as custas. Por isso que ela está preocupada. O próprio advogado dela pode declarar na petição inicial que ela não tem condições de arcar com as custas e ela pode demandar a ação tranquilamente. Perfeito. A última participação, Pedro Paulo Correia Lins, de São Bernardo do Campo, pergunta: 2 vezes por semana eu trabalho de casa, mas como é que ficam as minhas horas extras nesses dias? Não existem. Não existe, né? É difícil em casa. Por absoluta falta de controle, ele tem a disponibilidade de trabalhar a hora que ele bem entender. De pijama, chinelão? Da melhor forma que ele entender conveniente. Então, infelizmente, não existe essa possibilidade pela absoluta ausência de controle, né? Não tem como controlar, por isso que se deixa. Esse é uma forma de trabalho que você já explicou anteriormente, em outras edições, explicou muito bem, inclusive, sobre esse assunto. Bom, você que está em casa pode participar mandando suas perguntas sobre trabalhistas, sobre as dívidas que você tem, não tem problema. Nós vamos selecionar aqui. Selecionamos 4 por uma questão de tempo, mas pode mandar que a gente vai selecionando ao longo das nossas edições. Parceirão, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Segunda-feira vamos voltar aqui para esclarecer aos nossos amigos. Estaremos à disposição. Perfeito. Muito obrigado.